Olá pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre uma leitura muito interessante, O Jesus Negro. Esse livro aqui traz, em outras coisas, ele faz uma conexão entre o corpo de Jesus, de Jesus dos Evangelhos, com o corpo do negro no Brasil. Gostaria de dizer, antes de comentar sobre o livro, que esse livro aqui não é um livro que fala sobre religião, tá? Então, de repente, se você é da religião A ou B, pode ficar tranquilo. É claro que ele vai trazer alguns aspectos da religião católica, cristianismo, né? Mas, volto a dizer, ele é um livro que aborda questões do racismo, fazendo uma conexão, como eu disse, né, com o corpo de Jesus do Evangelho, né? A palavra de Jesus do Evangelho com o negro no Brasil, né? Então vamos lá. Ele começa contando, né? O livro é muito bem escrito, o autor é um estudioso, tá? É uma leitura que te prende. Então li de uma tacada só, foi indicação de uma pessoa muito legal, que eu gosto muito, estudiosa do Evangelho, tá? E ele começa contando, então, a época, né? O território da Palestina é dividido em 3 partes, então a Galileia ao norte, a Samaria ao centro e a Judéia ao sul. Que a Galileia era mais flexível em relação à troca de culturas entre os povos, em que a Judéia, por conta disso, mais conservadora, falando grosso modo, tá? Ela tinha certo preconceito, né? E não via de uma forma bacana os povos do norte, né? Então Jesus, como nasceu em Nazaré, né, lá na Galileia, Jesus de Nazaré, então ele sofreu por conta disso muito preconceito, né, pelo fato de ter nascido naquela região. Então os povos da Galileia, eles já eram assim vistos de forma preconceituosa. Então Jesus começou a sofrer desde quando nasceu, assim, segundo o autor aqui. E fazendo essa conexão também com os povos negros, que já são vistos de forma preconceituosa desde há muito. Então o autor vai trabalhar essa conexão, né, de toda essa trajetória de Jesus, né, daquela época até o evangelho de hoje, ao Jesus que foi colocado para nós hoje, né? Então ele vai falar que aqui nessa obra que Jesus não era branco com olho azul e vai explicar o porquê. Eu vou mostrar aqui para o leitor, tá? E fazendo essa conexão, e por que de repente ele foi branco? Porque ele fala aqui no tempo e no espaço, né? Foram 2000 anos de lá até aqui. Algumas forças acabaram, né, de poder, acabaram tornando esse Jesus branco como uma forma de domínio dos povos, tá? Estou falando tudo assim de forma bem sucinta, bem rápida, né? Mas assim, o leitor vai ver que está mais profundo aqui. Nada que seja difícil, muito pelo contrário, é uma leitura que flui rápida, como eu disse, né? Mas assim, vai se surpreender como que ele construiu esse pensamento, como ele faz essa conexão do corpo de Jesus do Evangelho com o corpo do negro do Brasil. Ele fala que o Jesus do Evangelho é muito diferente, está sendo colocado para nós de forma diferente do que deveria ser o correto, né? Assim, vamos colocar assim. Então ele faz uma crítica, por exemplo, que as ações da Igreja Católica deveriam vir com mais engajamento. Por exemplo, ele não fala aqui, mas pegando, pelo que ele conta aqui, pegando o padre Júlio Lancelotti, ele deveria não ser uma exceção, ele deveria ser a regra, né? Então todo esse engajamento do padre Júlio com relação às pessoas menos favorecidas, né? Deveria ser isso regra dentro da igreja, né? E não uma exceção. Tá? Então o autor aqui coloca até uma parte, né, de Dom Helder, né? Uma frase famosa. Esqueci de dizer. O livro traz um pôster. Vou mostrar aqui para vocês. Vou abrir aqui. Do Jesus Negro, né? Então nessa edição aqui vem um pôster. Vou deixar aqui do lado. Então vamos pegar lá uma frase do Dom Helder, né? Olha lá, Dom Helder Câmara.
Se dou pão aos pobres, todos me chamam de santo. Se mostro porque os pobres não têm pão, me chamam de comunista e subversivo. Então aqui ele fala de realmente aplicar o Jesus do Evangelho, né? Assim, muito interessante a forma como ele aborda isso aqui. Vou ler mais alguns trechos para vocês, tá? Então vamos colocar. Olha lá. Vivemos numa sociedade individualista, competitiva e meritocrática, em que pedir ajuda é um demérito, sinal de fraqueza e incompetência, principalmente para as pessoas negras tidas como mais fortes, resistentes, capazes de suportar tudo, resistentes à dor. É como se a vida fosse uma eterna entrevista de emprego, em que é preciso maximizar as virtudes e minimizar ou esconder os defeitos. Então ele traz até, nessa parte aqui, uma fala do Paulo Freire no sentido de esperança, mas não no sentido de esperar, mas esperança do verbo esperançar, colocar a mão na massa. Então ele fala que é o momento de realmente se fazer algo, de trazer o Jesus do Evangelho, aquilo que foi colocado por Deus através de Jesus. E ele fala que nesse meio tempo algo se perdeu, vamos colocar assim, né? Então não está sendo aplicado da forma como deveria ser aplicado, principalmente com relação às pessoas menos favorecidas, aos povos negros, né? Ele vai falar aqui nessa obra também desse racismo, né? Racismo estrutural, e vai falar também a partir até da leitura desse livro para começar a ter uma atitude, né, antirracista, né? Acredito muito que, assim como esse livro aqui e outras obras, né, de Jamila Ribeiro, eles causam têm o poder de causar essa transformação do novo olhar para o leitor e para a leitura, né? Então vamos seguindo aqui, vamos ler mais alguma. Eu separei algumas coisas que eu achei muito legal do que ele traz, né? Com relação à cor mesmo da pele, não, sendo um judeu da Palestina do século I, é evidente que Jesus não foi branco, contudo a questão é mais profunda. Há uma vinculação direta da experiência negra de Jesus com as dores, as lágrimas e as esperanças do povo negro no Brasil? Então é hora de retomar a questão bíblica. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa do povo negro? Nessa parte aqui, o que ele coloca? Ele coloca que como Jesus de Nazaré, da Galileia, sofria muito preconceito dos povos ao sul, fazendo essa conexão do Jesus do Evangelho com o Jesus, né, o corpo negro do Brasil, desculpa, me perdi um pouquinho, peraí. Fazendo essa conexão do corpo de Jesus do Evangelho com o corpo do negro no Brasil, do nosso país, ele fala assim que já existe um preconceito que foi colocado, assim como Jesus, nascido em Nazaré, na Galileia, sofreu um preconceito desde há muito, todo o povo daquela região. Ele fala também que o povo negro também há muito sofre desse preconceito, que é a hora de começar uma mudança significativa desse olhar, com relação a esse evento, né? Sei que, lógico, algumas coisas já têm tido progresso, mas são bem mínimas ainda, né? Então, olha, tá aí, gostei muito de ter lido esse livro aqui, foi surpreendente, então, para o leitor e para a leitora, permitam-se surpreender com a leitura desse livro aqui, gratificante, enriquecedor, um livro assim, que eu não vou nem dizer que veio no momento certo, né? Porque eu não sei se para isso teria momento certo, né? Desde muito já devia ser diferente, né? Mas um livro que atemporal, à frente do seu tempo, de vanguarda, vamos colocar assim, né? Leitura importante nos dias de hoje. Então tá aí uma dica de leitura muito legal, O Jesus Negro,